e nada irá regular sons. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare: vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está. Grandioso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Não importa onde você esteja, querido, o Senhor, Ele é a tua fortaleza. Os reinos reinam, seu trono acima está. Teu nome imutável é. É nesse Deus que você confia? Então aplaude e glorifica Ele. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor Ele é a nossa resposta.
Você está na campanha Levantai-vos. Talvez hoje você esteja numa situação que você está se perguntando: como é que eu vou me levantar, né? Como foi ministrado essa manhã, as minhas dores são tão grandes, como é que eu vou me levantar diante disso? Querido, olha para esse teu problema e diga assim: eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei qual é o propósito do Senhor, mas eu sei que eu vou confiar. A minha vida pertence a Ele. E como foi ministrado nessa manhã também, a segunda palavra de Deus diz que o Senhor Ele nos faz mais do que vencedores. Então, querido, isso é uma promessa para você. O Senhor venceu o mundo, venceu as aflições, venceu as angústias, venceu a dor. Querido, então, nessa noite, saia daqui com a certeza que você também é mais do que vencedor. Não há lugar. Não há lugar melhor que lugar escrito que o Senhor está. Só nesse lugar.
milagre. O braço forte do Senhor te dará provisão. O braço forte do Senhor trará cura, trará paz sobre a tua vida. Se você crê nisso, aplaude e agradeça o nome dele. Aleluia, Senhor. Senhor, Ele é quem nos conduz. Não importa onde passamos, seja pelo fogo, seja pelo vale, seja pelo profundo mar, o Senhor está conosco. O Senhor, Ele está aqui. Ele está com você, querido. Então você vai levantar suas mãos essa noite e vai declarar a Ele: Senhor, a tua mão forte me sustenta. E eu sei que o Senhor proverá todas as minhas necessidades enquanto eu estiver no processo. Aleluia, Senhor. Declare fogo. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo.
tempo de você sair do seu comodismo, querido. Hoje é tempo de dizer, assim tá bom. Não, assim não tá bom, porque Deus tem algo melhor para você. Deus não quer te dar o que é bom, Deus quer te dar algo melhor. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama ao Senhor? Você ama ao Senhor? Responda aí, você ama ao Senhor? Então diga, Senhor, eu te amo. E se você ama ao Senhor, Deus tem algo incomparável para a sua vida. E se Deus tem algo incomparável para a sua vida, é tempo de você se levantar. É tempo de você dar um basta nessa situação que você está vivendo e dizer, chega de tal bom, chega de tal mais ou menos. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Levanta suas mãos e declare, Senhor, eu quero viver o melhor de ti, ó Deus. Eu quero viver o teu melhor. E nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos de pé, batemos a nosso pé, Senhor, dizendo, nós vamos nos levantar e viver, e seguir, e prosseguir olhando para o Senhor. Então diga, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, virás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Não importa o que você está passando, querido. Virás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não fico do que vejo, fico do que creio. Virás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos, Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós nos levantamos, nós nos colocamos de pé, ó Deus, e nós sabemos que a tua luz resplandece sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que hoje a nossa vida será fonte, Senhor, de diferença. Quando as pessoas olharem para nós, vão ver o teu poder, ó Pai, vão ver a tua glória, Senhor, aquilo que nos aflige, que nos abate, Senhor, aquilo que nos dói, ó Deus, o Senhor transformará em alegria, o Senhor transformará em bênção, o Senhor transformará em prosperidade, ó Deus. E saímos aqui convictos, ó Pai, convictos da tua palavra. Se você recebe, diga amém e aplauda o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, nós vamos para a nossa oração intercessória. Nesse momento o nosso clamor vai para você que intercede por alguém que está enfermo. O nosso clamor vai para você que está intercedendo por um lar que está sendo dividido. O nosso clamor vai pelos teus filhos. O nosso clamor por aquela pessoa que está perdida. O nosso clamor neste momento vai para aquela pessoa que está afundada no cativeiro das drogas. O nosso clamor vai para você que tem batido em portas que não se abrem. O nosso clamor vai para você que tem um sonho, que está andando na direção desse sonho, aguardando a resposta de Deus. O nosso clamor vai por aquela pessoa que está perdida, que está andando pelo vale da morte. Deus tem vida para essas pessoas. Amém? Curve a sua cabeça nessa hora, nós estaremos intercedendo. Querido Deus e amado Pai, Tu és grande, o Teu poder é inigualável, Deus, e no Teu nome está toda a nossa dependência. Por isso, meu Pai, neste momento nós intercedemos, nós clamamos, colocamos debaixo da Tua graça, Deus, todas as nossas necessidades. Enquanto filhos, ó Deus, nos sentimos acolhidos por Ti, mas queremos, gostaríamos, Deus, e vamos inserir debaixo dessa vontade aquelas pessoas que nos são caras, que precisam do nosso clamor, que nessa hora estão andando, meu Deus, no caminho de perdição. São pessoas que estão distantes da Tua graça,
que caminham na direção da morte, ó Deus. São potestades que isolam, que prendem, que amarram vidas, meu Deus, debaixo do campo do vício, do fracasso. Pai, nós te clamamos, nós nos colocamos na brecha por essas vidas nesta noite. Nós suplicamos o mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, na direção daquele que está enfermo, acamado, no leito de hospital, daqueles que estão enlutados, corações feridos, machucados. Nós te clamamos por estas pessoas. Deus, eu te clamo pelos frustrados. Pessoas, meu Deus, que batem em portas que não se abrem. Pessoas que têm um sonho que nem é grande, mas não acha realização. Há um impedimento, uma fortaleza que se levanta. Nós intercedemos com força por essa pessoa, Senhor. Nós cremos que o Senhor abre portas. O Senhor é aquele que abre portas onde não há portas, meu Pai. Deus, que os teus filhos achem realização pessoal na sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te clamo pelos lares rompidos, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, entra na vida dos filhos em relação aos pais. Cura a família, meu Deus, nessa noite. Abre os nossos olhos para ver, contemplar a tua glória na casa da vida daquele que te serve. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos pelos enfermos. Levanta, meu Deus, o caído. Tem misericórdia, Deus. Visita a tua igreja com força. Visita a tua igreja através da pessoa magnífica do teu Santo Espírito. Caminha no meio do povo, ó Deus, promovendo transformação, promovendo cura, promovendo restauração e restituição. Em nome de Jesus, que o teu povo rompa nesse tempo, ó Deus, e na dificuldade eles achem socorro. Em nome de Jesus, nós te clamamos que hajam testemunhos poderosos do teu agir, Senhor, na vida destas pessoas. Que, meu Deus, toda muralha que se levanta, todo intento, toda arma forjada seja quebrada, em nome de Jesus. E que o teu povo marche com força, marche vitorioso. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, a Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém. Você pode se assentar. Nesse momento nós vamos ter uma dedicação. Tem uma criança entre nós. Perdão, gente, a criança ainda não chegou. Então nós vamos para frente, amém? Porque a obra não para, Deus está neste lugar. E nós agora teremos um ato profético. Vou chamar o Ministério de Dança. Vai ter um ato profético no nosso meio. Receba do Senhor. Receba o melhor de Deus nessa hora. Em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês entenderam que a ordem é para marchar, né? Então, nós do Ministério Yeshua queremos convocar as mulheres guerreiras. Glória a Deus. Aleluia! Nós estamos em guerra, vocês estão entendendo? E a ordem é clara. Eu vou citar aqui algumas mulheres guerreiras na Bíblia que têm que ser referências em nossas vidas. E se você, mulher, que está aí sentada, se identificar com uma delas, levante da sua cadeira e dê um glória, aleluia. Não tenha vergonha, porque é para Deus, tá? Mas eu me identifico com todas elas, amém. Já fica de pé. Eu quero saber se nessa igreja nós temos Sara, cheia de fé, respeitosa, bonita, porque a mulher de Deus, ela é bonita. Miriam, profetiza, líder de louvor, inteligente. Nós temos várias. Cadê essas mulheres que eu não estou vendo aleluia? Raabe, corajosa, crente em Deus, salvou sua família. Cadê aquelas que estão orando pela sua família? Diz um amém aí. Aleluia. Débora, juíza, profetiza, líder de guerra. Quem está em guerra aí? Eu dou um amém porque eu estou na guerra. Ruth, leal, dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Quantas mulheres fiéis
fiéis a Deus aqui na casa do Senhor. Posso dizer amém? Ana, mulher de oração, fiel, adoradora, mãe. Esther, bonita, inteligente, sensata. Quantas mulheres bonitas, inteligentes, sensatas, corajosas. Abigail, pacificadora, prudente e sábia. Quantas mulheres sábias que estão edificando as suas casas estão aqui? Digam amém. Amém. Maria, humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. Vocês entenderam a ordem, mulheres? A ordem é para marchar. Levantai-vos, vós mulheres!
estão as mulheres de Jeová? Onde estão as mulheres de Jeová? Glórias ao nome do Senhor, amém? É gostoso sentir a presença do Senhor na nossa vida, né? É muito especial, amém? Nesse momento nós vamos ministrar nossos dízimos e ofertas. Vou pedir ao obreiro que chegue aqui na frente, que pegue o envelope e que distribua com a igreja. Cadê nossos obreiros? Onde estão? Aqui, está aqui, Janaína e Ana Paula, amém? Irmãos, nós queremos convocar você para essa noite tão especial. Você que é dizimista fiel, você que é ofertante nessa hora, você sabe que você está debaixo do viés da proteção poderosa do nosso Deus. Aquele que é fiel goza da proteção de Deus. Aleluia! Nessa área financeira. Na área financeira. Então você está convocado nessa noite. É só você estender a sua mão. Você vai receber o envelope de oferta ou de dizimista. Você pode ser um dizimista fiel. Coloque sua vida dentro do viés de fidelidade, porque Deus é com aquele cujo coração tem propósito. Deus é com a vida do fiel. Deus vai junto, Deus abençoa, Deus multiplica. Isso não está vinculado à religião. A fidelidade não está vinculada à religião. Fidelidade é temor a Deus. E existe muita gente que não é membro de uma igreja evangélica, mas é dizimista fiel. Existe muita gente que não é membro de nenhuma igreja, mas é dizimista fiel, porque entende e respeita o grande poder do nosso Deus. Nessa noite, proponha isso no teu coração. Ponha esse propósito dentro de você. Eu vou ser um dizimista. Eu vou ser dizimista fiel. Na minha casa, todos somos dizimistas, todos. Inclusive o Nicolas, a Morena. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos diz. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Nós queremos que quando eles ficarem adultos, eles não precisem ser ensinados quanto a isso. Quando eles ficarem já bem velhos, adultos, independentes, eles não precisarem ser ministrados nessa questão. Sabe por quê? O fiel sabe que 10% de tudo que vem à nossa mão pertence ao Senhor. Então, para cada moeda que nós entregamos para o Arthur ou para a Morena, nós fazemos com que eles identifiquem a parte que pertence a Deus. Hoje parece bem insignificante, mas com certeza o futuro vai dizer. O futuro vai mostrar. Na minha casa nós temos esse hábito. A minha irmã tem 3 filhos e ela sempre dizimou pelos 3 filhos da casa dela. E quando os filhos dela ficaram adultos, foram ser militares. E eles foram morar em partes diferentes do Brasil. São militares. A moça não mora com ela. Mas os 2 rapazes foram ser militares e moram em lugares diferentes do Brasil. Irmãos, eles por um tempo muito grande pararam de frequentar o templo. Por um tempo muito grande eles deixaram de membrar numa igreja. Mas teve uma coisa que eles nunca deixaram. Nunca se esqueceram que 10% que ia para a mão deles pertencia ao Senhor. E todos os meses eles ligavam para a mãe dele e diziam: mãe, eu devolvi o que pertence ao Senhor. Sabe por quê? Porque foram ensinados. Educa a tua casa, ensine os seus filhos, educa as tuas crianças, porque isso é princípio de temor, é princípio de reconhecimento. É quando a gente reconhece quem é Deus na nossa vida. Isso não precisa estar vinculado a você ser membro de uma igreja. Está vinculado ao temor que você tem do Senhor. É Ele que preserva o teu futuro. Nós lemos aqui no início que o cavalo possua muita força, não livra ninguém. É Deus quem faz isso. Mas para Deus fazer isso, nós precisamos estar debaixo do viés de temor do Senhor, para reconhecer que é Ele quem traça nosso caminho e a rota do nosso destino. Amém? Você que separou seu dízimo, a tua oferta, levante a tua mão aí onde você está. Você que tem desejo de fazer isso, tem buscado fazer isso, levante a tua mão. Tua casa, tua vida, tua família pertencem ao Senhor. Pode acreditar nisso, é palavra escrita. Não é eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. E a Bíblia não comete enganos. A Bíblia não contém erros, amém? Deus querido e amado Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós te apresentamos, Senhor, nossas ofertas e a vida dos fiéis. São pessoas singulares, Deus, que entendem
o querer do teu coração. Deus, o Senhor experimenta a nossa vida nessa área, experimenta o nosso temor ao teu nome nessa área, na área da fidelidade. Deus, incessantemente batemos na porta dos céus e clamamos ao Senhor por coisas que às vezes sequer precisamos, por situações que podemos viver sem. Deus, e o Senhor, por favor, por misericórdia, tem nos atendido. Pai, o nosso coração de fiel se apresenta ao Senhor com a parte que te pertence. Tudo que conquistamos, ó Deus, vem das tuas mãos, e 10% de tudo isso pertence ao Senhor. E em honra ao teu nome, em honra ao teu nome, nós colocamos no altar a porção que é tua, Senhor. Receba, meu Deus, da vida do fiel, da vida do ofertante, com carinho e com redobrada atenção. Restitui, meu Deus, conforme diz a tua palavra, conforme a tua palavra nos instrui. Nos abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos chamar aqui a Kimberly Eloá Albuquerque de Araújo. Nós vamos chamar essa criança e seus familiares. Nós vamos estar dedicando essa criança. Nosso pastor já está aqui. Vamos estar dedicando essa criança ao Senhor. Amém. Nossos filhos são heranças do Senhor. Quanto mais cedo a gente percebe isso, mais rápido nós estaremos debaixo do viés da vontade do nosso Deus. Toda a família pode vir à frente, os padrinhos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. A Kimberly Eloá Albuquerque de Araújo está aqui com a família. Nós vamos encontrar na Bíblia alguns personagens que foram consagrados a Deus. Se eu fizer aqui uma pergunta aos pais, quem já consagrou seus filhos ao Senhor, levante a mão. Olha aí. Entendemos que não é uma ordenança do Senhor Jesus, mas é uma orientação bíblica, né? Que nós encontramos. Eu gostaria até que a Roberta colocasse Lucas capítulo 2, versículos 22, 23 e 24. Aí, ó. E aí, Lucas? E aí, vovô? E aí, mamãe? Tudo bom? Isso aqui foi o que aconteceu com Jesus. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 de pombinhos. Era uma orientação de consagrar o filho ao Senhor. E hoje a igreja tem essa preocupação, saber que é um ato público dos pais, um desejo dos pais, terem um compromisso de oração, discipulado, orientação para os seus filhos permanecerem na lei do Senhor. Agora já não é mais uma coisa do Antigo Testamento, mas é uma preocupação espiritual para que os nossos filhos sejam guardados, protegidos e sirvam ao Senhor de coração. Então aqui a gente tem uma família, né? Uma família grande aqui, que bom. Sinal de que a Eloá vai estar bem protegida, guardada, discipulada, para que os pais possam contar com os padrinhos, parentes, para orar, para interceder. Os filhos são promessas do Senhor. E nós precisamos pensar muito bem. Salmo 127 diz que os filhos pertencem ao Senhor. Então, eu gostaria que a igreja ficasse de pé, e nós tivéssemos aqui esse momento de intercessão sobre a vida da Eloá. Em nome de Jesus, quero pedir aqui a pastora Regina que me ajude aqui. Em nome de Jesus.
Deus abençoe, né? A Eloá já tem um nome que tem uma promessa do Senhor. Levanta a sua mão direita para cá. Bendito Deus, eterno Pai. Sabemos que esse ato de fé é uma ação pública dos seus pais, demonstrarem o compromisso que terão com essa criança, meu Pai, de orarem, clamarem a Ti pela vida da Eloá, para que ela possa Te servir, guardar os Seus mandamentos, e quando crescer poder, Senhor Deus, ver que foi consagrada para Ti, para Te servir, para Te amar. Livra, Senhor, de todos os males. Pedimos que todo o desenvolvimento que ela precisa ter, como um ser, Senhor Deus, saudável, dá a ela toda a graça, todo o poder. Aos seus pais, amor, carinho, que esse lar seja coberto de paz, os avós, os padrinhos espirituais, sejam pessoas presentes e sempre constantes na vida da Eloá, abençoando, confortando e ajudando, Senhor. Que ela cresça com muita saúde e paz. Nós, como ministros do Evangelho, juntamente com essa igreja lá, te consagramos para Deus, para ser o Senhor, hoje e para todos sempre. E a igreja de Jesus diz: amém. Parabéns a todos vocês. Deixa eu tirar uma foto aí da família aí. Pode tirar uma fotinha, né, irmão? Os irmãos, fiquem de pé mesmo, irmão, que a gente já vai louvar o Senhor. É uma lembrança que vai ficar para sempre, né? Vai tirar mais? Amém, obrigado. Você pode aplaudir o Senhor? A irmã Raíssa. Glória a Deus. Hoje, Deus tem uma palavra para você. E a palavra dele é de cura. Hoje a palavra do Senhor para você é de libertação. Hoje a palavra do Senhor para você é de refrigério. Hoje a palavra do Senhor para você é de cura. Hoje a palavra do Senhor para você é de amor. Se estou cansado, és meu repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Se estou cansado, és meu repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Você pode declarar isso? Corro para ti, corro para ti, corro para ti, sem nada corro para
livrou o medo, das trevas me guia para a tua luz. E não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao sombra tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os loucos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Aplauda o Senhor. Basta uma palavra e tudo muda. Graças a Deus por isso. Porque Deus está no controle. O controle é dele. Amém. Nesse momento nós vamos chamar a pregadora dessa noite. Gente, hoje eu quase botei minha casa inteirinha aqui em cima desse altar. Nós vamos ouvir Deus usar a Cécia nessa noite. Receba de Deus na sua vida. Deus te trouxe aqui porque tem uma palavra para você. Pense nisso. Por isso, deixe o teu coração leve para que quando Deus falar, você saiba que é para você. Amém? Deus te use poderosamente. Querido Deus e amado Pai, derrama a tua graça nesta hora sobre a Cécia. Que ela seja um canal abundante da tua graça. Pai, fala com o teu povo neste lugar. Instrui o nosso coração de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Choro que todo mundo está ouvindo é o Nicolas querendo cantar da gente. O problema é que ele não quer microfone de mentira, ele quer ligar. Amém. Dei conta de que minha casa estava no altar quando eu olhei ali e vi Raíza ministrando e minha mãe. Isso para mim já é uma bênção. A minha casa foi alcançada pela misericórdia do Senhor. E eu sei que a misericórdia do Senhor alcançará a sua casa essa noite. Amém? Você crê nisso? Nós viemos à casa de misericórdia. E eu queria falar com você sobre isso. Xandão, você aguenta ficar aí? Aguenta? Amém. Queria ministrar sobre a sua vida aquilo que Deus ministrou na minha primeira. A Janaína insiste em me convidar, mesmo sabendo das minhas limitações de timidez, vocês também. E eu falo, Senhor, e eu me lembrei que um tempo atrás eu pedi para que Deus me levasse a águas mais profundas. E eu tenho sentido que as águas são essas. Que as águas são essas. Eu queria que você sentasse em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nesse momento. Algo que Deus ministrou na minha vida e eu entendi que era para esse momento. Tinha perguntado para o Senhor porque às vezes as estações de Deus demoram tanto, né? Às vezes as estações do Senhor demoram a virar e o Senhor me revelou que o problema é que as estações dele não são aquilo que eu penso. E que eu preciso estar firmada nas promessas que ele tem para a minha vida. Se o Senhor te fez para ficar de pé, é assim que você vai ficar, amém? E o Senhor tem ministrado sobre a sua vida também, né? No mês de maio nós viemos aqui e ministramos sobre a sua vida, sobre a importância de interceder sobre seus filhos. Não satisfeito, o Senhor viu que algumas pessoas ainda não ouviram e deu um gritão, né? Levanta, tá na hora. E é para isso que você está aqui, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 5. Obrigada, Janaína. Quando a água chega aqui o negócio treme mais na gente. João capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Eu queria falar com você sobre a misericórdia de Deus. Porque é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. Você acredita nisso? E eu queria falar com você essa noite. O Evangelho de João tem a função de mostrar a divindade de Jesus e ainda assim mostrar como Jesus se aproxima daqueles necessitados. E eu sei que se você está aqui é porque você precisa ouvir a voz do Senhor, amém? E o meu Deus é um bom Deus e Ele também é bom em responder petições. Começa a fazer o seu pedido ao Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus,
E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 portas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque se cria na época que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Pode continuar. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agita me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Mais um momento. Logo, aquele homem ficou são. Levanta sua mão agora. Tomou a sua cama e partiu. Queria falar com você até aí. Que o Senhor abra a sua mente e o seu coração para que você entenda que o milagre dele é para você essa noite. Que a sua mente e o seu coração estejam abertos para a misericórdia do Senhor. E que toda dificuldade que queira estremecer a sua fé seja arrancada pelo nome de Jesus. Hoje é o dia da misericórdia sobre a sua vida. E você vai sair daqui de pé, carregando o seu milagre. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Amém, querido. Eu, como professora de história, vou começar da onde eu sei. Vou falar com você sobre Jerusalém nessa época. Jerusalém nessa época era governada, era administrada politicamente por romanos. E existiam alguns poços em Jerusalém, igual ao de Betesda, que servia para funções terapêuticas. Era como se fosse hidroterapia. E tinha perto da Porta das Ovelhas o tanque de Betesda. E o povo ia até lá, porque perto da Porta das Ovelhas, que era um lugar muito simbólico, era a subida para o templo. Embora Jerusalém não ficasse no alto, eu já falo isso com vocês. E de todas as portas que tinha em Jerusalém, Jesus escolheu a Porta das Ovelhas. Por quê, Zé? Porque era por ali onde as ovelhas entravam, os animais dos sacrifícios entravam e eram banhadas. E um tempo antes, os homens se preparavam para subir a Jerusalém. E criou-se então a ideia de que aquele tanque em que as pessoas se lavavam para se prepararem e oferecerem sacrifício ao Senhor era um local de milagres. E surgiu assim Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Mas tinha tudo naquele lugar. Tinham pessoas que precisavam de tantas coisas, mas não havia uma coisa em Betesda. Justamente aquilo para que ela foi curada, para que ela foi feita. Não havia misericórdia em Betesda. Pode perguntar, como assim um lugar que foi feito para que houvesse cura, para que houvesse libertação? Betesda não conhecia o seu significado. E as pessoas chegavam àquele lugar ansiosas por serem curadas. E ali não encontravam resposta. E Jesus, com aquela doce tendência de se desviar do caminho que todo mundo achava que ele tinha que ir, ele escolheu a Porta das Ovelhas, porque ele sabia que naquele lugar alguém precisava dele. Não foi assim que você entrou aqui essa noite? Você está todo bonito por fora, você penteou o seu cabelo, você botou a sua maquiagem, mas por dentro você é a pessoa que só deseja encontrar Betesda. E você veio para o lugar certo, querido.
Porque Jesus hoje desviou o caminho, porque Ele precisava te atender. Ele sabia da sua necessidade e passou por aqui. Ele veio com você no caminho. E eu já falo isso com você. E Jesus, naquele caminho, Ele resolveu. Eu fico pensando que os discípulos devem ter parado Jesus, né? Jesus, por que a porta das ovelhas? Jesus, o que o Senhor vai conversar hoje? Jesus, nós vamos parar e falar alguma coisa dos seus planos no templo? E Jesus sem falar nada. A Bíblia diz que subindo, isso foi muito significativo para mim, porque Jerusalém nem fica no lugar alto. E eu entendi que subir a Jerusalém significa se elevar espiritualmente para adorar o Pai. Mas Jesus resolveu descer ao tanque para aqueles que precisavam de misericórdia. E a Bíblia nos fala de um homem que estava lá há muito tempo, 38 anos. Gente, 38 anos é muita coisa. Eu só tenho 15 anos que eu faço. 38 anos é muita coisa. E eu fiquei pensando, Senhor, às vezes a gente espera algo determinando a sua ação sobre a nossa vida. E a gente diz assim, Senhor, às vezes eu ando na rua e falo, Senhor, hoje é um bom dia para o milagre. Senhor, hoje, ó Senhor, sabe aquele milagre que eu estou pedindo? Dava para sair hoje, hein, Jesus? Não é assim que a gente faz? E a gente não entende o tempo que o Senhor prepara de tratamento na nossa vida. E você ficou aqui o mês de maio inteiro aprendendo sobre Ana. E você entendeu que não era a falta de oração que Ana que fazia que o milagre acontecesse. E eu lembro que eu ministrei sobre a sua vida para que você usasse o seu olhar aí periférico que mulher tem. E Deus sabe para que deu, para que você visse a situação e soubesse chegar ao Senhor e dizer para Ele, Senhor, esse milagre vai servir para engrandecer o teu reino. É quando a gente chega perto do Senhor e diz assim, Senhor, me abençoa, porque o meu milagre vai ser útil na sua casa. E lembra que foi assim? Ana olhou com aquele olhar periférico, viu que as pessoas que administravam a casa do Senhor faziam algo, coisas estranhas, e disse, Senhor, me dá um filho, porque ele vai servir no teu altar. Não foi isso que nós aprendemos? Nós passamos um mês aqui ministrando sobre a sua vida, falando como é que o milagre chegaria na vida de Ana. E às vezes a gente esquece disso e fica determinando ao Senhor como é que o milagre dele tem que agir sobre nós. Roberta, você pode botar para mim no versículo 3 de novo, por favor? Queria te chamar a atenção aqui, ó, sobre esse pedacinho. Queria falar com você sobre Betesda. E diz assim, como é que era Betesda? Como é que era aquele negócio lá, né? Diz assim, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Pode mais um, Roberta, por favor? Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Pode parar aí. E Jesus descendo naquele lugar, teve aquela cena, e ele viu um homem. Na verdade ele não viu, ele sabia que aquele homem estava lá. E Jesus foi ao encontro daquele homem. Eu acho que se Jesus tivesse que eleger o representante do tanque de Betesda, seria aquele homem. Porque 38 anos naquele lugar, com todas as mazelas que ele vivia, sem poder se levantar, buscando a misericórdia, que de misericórdia aquele lugar não tinha nada, e ele mesmo relata sobre isso, que as pessoas não se ajudavam, e quem tinha dinheiro ainda podia deixar servos lá, né? Porque quando a água balançasse, o servo jogava. Eu fico imaginando essa cena, joga e sai curado. E a única coisa que aquele homem queria era misericórdia. 38 anos é muito tempo. E eu sei que o tempo aí na tua vida está doendo, não está? Deus está doendo aqui. E se eu perguntar assim para você, fulana, você tem orado? Você vai me dizer, eu tenho orado incessantemente todos os dias. Fulana, você tem jejuado? Eu sei que você vai dizer para mim, eu tenho jejuado, quase jejum intermitente, e não vejo a resposta do Senhor. Em Provérbios 13, 12 diz
a esperança demorada enfraquece o coração. Eu sei que não é falta de fé, querida. Eu sei que não é falta de fé, mas eu te convido essa noite a renovar as promessas do Senhor no seu coração. Esse lugar que você está, ele não é seu. Esse lugar que você está, ele não te pertence, é passageiro. O Senhor está providenciando, se agarra na promessa do Senhor. Pior que eu não estou fazendo aqui apologia à promessa demorada, não, vocês me conhecem. Mas eu queria que você entendesse que o Senhor, ele é dono do tempo e das estações. Aprenda a entender o processo que você está passando. Aprenda a entender o porquê da resposta ser demorada, mas acredita que quando ela chegar, ela vem como renovo. Você crê nisso? Ela vem como renovo. Ai, Cécia, eu estou esperando muito tempo. Continua orando. Ai, Cécia, está demorando muito. Continua orando. Eu sei que o meu Deus, ele vai fazer. Você está no lugar certo. Você está na casa de misericórdia, amém? E a misericórdia vai te atender. Eu sei disso. Roberta, coloca para mim, por favor, lá no versículo 5. Era sobre esse homem que eu queria falar. Olha só. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. A Bíblia vai falar que ele era paralítico. E a gente passa um tempão acreditando que o problema daquele homem era a paralisia na sua perna. A gente acha, a gente acredita, a gente toma isso para a sua vida. Mas olha só o que acontece quando Jesus fala com ele. Olha que coisa, que esse mistério bom para você pegar aí para a sua vida e refletir. E Jesus, versículo 6, Beto. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe. A lógica seria que ele respondesse o quê? Sim, quero ficar são. Não é? 38 anos e ninguém nunca fez essa pergunta para ele. No mínimo, porque ele ia achar o quê? Vai me jogar no tanque, vai ficar do meu lado. Mas a pessoa estava tão frustrada que olha o que ele responde: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Além do desespero de 38 anos esperando que a misericórdia o alcançasse, aquele homem já tinha depositado o fracasso daquela vida na ação dos outros. Não é assim que acontece na nossa vida? Ai, o outro não fez por mim. Ah, o outro não me estendeu a mão. Ah, o outro... Querido, a sua relação é com Deus, amém? Graças a Deus por isso. A sua relação é com o Senhor. A decepção às vezes bate na nossa vida e bate, pesado. Pesado a ponto da gente desacreditar que existe algo bom em outra pessoa. E a gente derrama todas as nossas frustrações nessa pessoa. A gente não libera perdão, a gente não libera nada. E aquilo fica tudo retido na nossa vida, atrapalhando a nossa relação com Deus. E aquilo atrapalha de qualquer forma que a gente não consegue enxergar a possibilidade de Deus agir na nossa vida. Aquele homem podia ter dito: eu quero ficar curado, você pode ficar do meu lado? Ele diz: não há possibilidade, porque não tem ninguém que me ajude. Às vezes a gente deposita a ação de Deus na força de outra pessoa. A gente ousa falar: Senhor, abençoa o fulano para o fulano me abençoar. Como se houvesse uma escala, né, de bênção. Vai primeiro, eu vou depois. A gente faz isso. Tem outras pessoas que estão com o coração tão amargurado que só sabem pedir a vingança do Senhor. Parece até aquele meme, né? Aquele que diz assim: quando o Senhor me abençoar, eu não vou falar nada, só darei sinais. E mostra, consegue entender o pensamento da pessoa. Já vi gente escrevendo em devocional: querido Deus, anseio pela sua vingança. Fala na irmãzinha, meu pai. E a gente fica fazendo essa oração literalmente contrária, achando que a força que nós precisamos vem do irmão que está do lado. Querido, Jesus poderia ter ido ao templo. Jesus poderia ir para a festa, ficar conversando com gente bonita,
cheirosa, podia estar passeando pelo pátio, falando dos planos de Deus, mas ele escolheu descer até Betesda. O Senhor hoje veio porque Ele sabia que você precisava. O Senhor sabia que você já tinha desistido de acreditar em pessoas. O Senhor sabia que você já tinha desistido até de acreditar naquele teu filho. O Senhor sabia que você tinha desistido de acreditar na sua família. Mas Ele está aqui essa noite. E Ele pergunta se você quer ficar são. E Senhor, como é que pode isso? A gente depositar a nossa dependência na vida do outro, a ponto de pedir para que o Senhor abençoe aquele irmão, para que ele possa orar por mim mais vezes, ó Deus. A gente tem essa tendência de desviar a nossa responsabilidade de Deus para homens. E eu fiquei pensando em José. Você lembra da história de José? José não entendia por que os irmãos tinham tanto pensamento estranhos contra ele. José nunca disse que governaria sobre os irmãos. José só disse que tinha sonhado. E os irmãos já tinham entendido tudo. Você vai reinar sobre nós? Não. Eles rasgaram a roupa, jogaram no buraco, foi vendido, foi caluniado, voltou a ser preso, até que a graça do Senhor se revela, né? E o faraó chama José para ser governador. Olha que coisa linda. Em algum momento a Bíblia diz que José tinha esquecido. Não diz isso. Eu fico imaginando como ardia o coração de José perguntando: por que eles fizeram comigo? E quando chega o tempo bom, toma isso para a sua vida, porque isso veio para mim de uma forma tão misteriosa com Deus. Quando José, isso é intenso para mim. Quando José é abençoado com um posto de governador, e o faraó arruma para José uma esposa, ele tem o seu primeiro filho. E o nome do filho de José é Manassés. Sabe o que isso significa? Deus me fez esquecer. E aquilo foi tão simbólico na vida de José, porque os mistérios de Deus se revelariam. Os irmãos já estavam a caminho, o tempo da seca estava chegando. Se José não sofresse aquele processo de cura interior, como é que ele faria com os irmãos batessem a porta e dissessem: precisamos de trigo? E sabe qual é o maior mistério ainda? O segundo filho de José, que se chama Efraim, que significa Deus me fez crescer e prosperar. Querido, ministra Manassés no seu coração, e Efraim é enviado por Deus. Pede para Deus tirar esse peso no seu coração, de depositar a esperança que só pertence ao Senhor na mão de outro. Pessoas são falhas. Pessoas falham. Nessa casa existem pessoas falhas. Eu juro para você, a gente tenta acertar todos os dias. Eu não consigo nem parar de tremer aqui em cima. A gente tenta ministrar, a gente tenta fazer a coisa certa. E se não deu certo no meio do caminho, não desiste não. A tua força vem de Deus. Quem determina as coisas lá na sua casa não é a irmã que ora, é o Senhor. Quem determina que o seu lar fique de pé não é a oração das pessoas, é o Senhor, é a sua postura com Deus. Deixa Manassés brotar aí no seu coração, libera perdão, que eu tenho certeza que o Senhor te fará crescer e prosperar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor. Isso veio como um abraço de Deus na minha vida. Senhor, me ensina a perdoar as pequenas e as grandes coisas, porque eu quero crescer, eu quero prosperar. Você crê nisso? E eu queria falar justamente sobre isso. Qual é a sua necessidade, querido? Se Jesus perguntasse agora: você quer ficar são? Qual seria a sua resposta? Você pode fazer isso para o Senhor. E aí? Você quer sua família reconstruída? Você quer aquela porta que você tanto pede? Você quer essa cura? Então diga a Ele o que você precisa. É você, Senhor, eu quero. Me ajuda?
Senhor, me ajuda. Roberta, você pode colocar de novo no versículo 6? Eu queria falar para você um momento que Betesda se torna Betesda. Olha isso que maravilha. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? O homem tinha várias coisas para se justificar. Aí você pode perguntar: sério? Por que ele faz essa pergunta se a resposta é tão óbvia? Porque o milagre vem para a sua vida, querido, com as respectivas responsabilidades. No que o seu milagre fará o reino de Deus crescer. No que o seu milagre vai engrandecer o nome do Senhor. Você já começou a pensar sobre isso? Senhor, quando a minha família for resgatada, todos nós estaremos nesse altar. Senhor, quando a minha saúde for restabelecida, ó Deus, todos saberão o que a sua boa mão faz. Senhor, quando essa porta se abrir, ó Deus, os meus cestos transbordarão, ó Pai, e eu entregarei na sua casa. O que o seu milagre vai agregar na obra do Senhor, querido? O que o seu milagre fará o reino crescer. Jesus ministra sobre aquele homem dizendo: você quer ficar são? Você quer isso? Tem certeza que você quer? Vou te falar uma coisa. Sabe por que Jesus pergunta isso? Porque ele está na condição que ele estava. Dava para ele algumas possibilidades que uma pessoa sã não teria. Curado, ele teria que arrumar trabalho. Curado, ele deveria se sustentar por conta própria. Não haveria mais razão dele ficar pedindo. Curado, ele teria que andar. Jesus essa noite pergunta para você: você está preparado para receber o seu milagre? Lembra de Ana? Senhor, eu preciso de um filho. Queria lembrar você que Ana não era estéril. Foi o Senhor que tinha fechado a madre de Ana. Senhor, esse problema aqui não é meu. E foi o momento certo, na hora certa. Senhor, se atentares ao pedido da tua serva e me deres um filho varão, eu te darei todos os dias da sua vida. Ela disse: Senhor, eu quero um filho, mas ele não vai ser meu, ele vai ficar aqui no seu altar. Olha que coisa linda que Ana fez. Senhor, eu quero um milagre, porque o milagre vai agregar na sua casa. O milagre, Senhor, vai colaborar no seu reino. O milagre, Senhor, vai colaborar nesse reino. Você consegue entender que o lugar de misericórdia, que não havia misericórdia, foi inundado da compaixão de Jesus, que entrou por causa de um único homem. Existia tantas pessoas naquele lugar, e foi somente quando Jesus entrou que Betesda reconheceu qual era o seu significado. A misericórdia chegou, querido. A misericórdia em forma de pessoa chegou. E eu gosto de pensar isso, que nenhum dos alpendres de Betesda tinha função se Jesus não tivesse entrado naquele lugar. Esse lugar não seria um lugar de milagre se você não evocasse o nome de Jesus. Esse lugar seria um lugar como outro qualquer, refrigerado, se nós não chamássemos a existência de Jesus. Ele está aqui cheio de misericórdia para te dar. Ele está te fazendo só uma pergunta: você quer ser curada? Você quer ser curada? Então levanta sua mão aí e diga: Senhor, eu estou pronta para pegar a minha cama, Senhor, e ficar de pé. Senhor, eu estou pronto, ó Deus, para tirar isso que prende o meu coração das coisas do céu, pegar a minha cama e ficar de pé. Senhor, eu aceito as tuas misericórdias. O problema daquele homem não era só físico. O problema daquele homem era a amargura de coração. Aquela esperança demorada já tinha se transformado em uma frustração.
que estava superior ao poder de Deus. Não permita que isso se materialize na sua vida, querido. Você foi feita para ser livre. E a liberdade do Senhor se chama misericórdia. E ela está aqui essa noite. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. 38 anos de invisibilidade. E o Senhor sabia que precisava entrar pela porta das ovelhas. E ao invés de subir a Jerusalém, descer para te encontrar. Você já se atentou para essa parte do versículo 6? Põe para mim, Betinha, por favor. Você deve estar se perguntando assim, como é que você sabe? Ele sabe. Ele viu quando você chorou. Ele viu quando você perdeu a esperança sobre a sua casa. Ele viu quando você perdeu a esperança de dias melhores. Ele sabia. Olha isso, que coisa linda. Lá no versículo 6, Beta. E Jesus, o que, gente? Você pode falar isso mais alto? E Jesus... Para aí. 2 palavras que você precisa guardar no seu coração. Levanta sua mão e toma posse disso. E Jesus vendo. E Jesus vendo. Este deitado. E olha isso. E sabendo. Ele te viu, querido. Ele sabe. Ele te viu. Ele sabe. A misericórdia entrou aqui com você e soprou no seu ouvido. Hoje é o teu dia de levantar. A misericórdia desceu dos altos céus, desviou o caminho, veio ao Betesda porque sabia que esse lugar era lugar de misericórdia. Essa cama não é tua. A gente insiste em ter cama de estimação. A gente chega a pedir para Deus não curar aquilo, porque senão não vai ter problema nenhum para reclamar. Outro dia eu estava falando, William, tem alguma coisa estranha. Ele, o quê? Está sobrando dinheiro. É impossível, William. Vasculha, não é assim? Aí eu falei, caramba, eu não estou conseguindo nem viver a abundância de vida do Senhor, porque eu estou catando uma conta esquecida. Não é assim que acontece na sua vida? Tem alguma coisa estranha, tá tudo em paz, vai acontecer. Meu irmão, Deus fez para você viver em paz. Se tá em paz é porque tá certo. O errado é quando tem guerra. Querido, viva a plenitude de Deus. Deixa Manassés brotar no teu coração, porque Efraim foi feito para você segurar no colo. Quando chegar a hora de pedirem os tribos, deem de coração aberto. Viva isso. Manassés e Manaim. A misericórdia está aqui. A misericórdia está aqui, querido. E ela quer te alcançar. Mas Jesus é tão bom que ele te dá a liberdade de não querer a misericórdia, né? Porque existia a possibilidade daquele homem não querer. Se eu levantar aqui depois de 30 anos, como vou trabalhar? Eu não vou poder pedir para os outros, né? E a nossa tendência é fazer isso. Mas hoje é um dia bom para a misericórdia do Senhor te atender. E eu queria que você se preparasse para isso, querido. Betesda só descobre o sentido dela quando Jesus entra. A sua vida só tem sentido quando a misericórdia do Senhor te atinge. E é nesse momento em que o homem descobre que ele pode ficar são fisicamente e emocionalmente. E ele recebe a misericórdia do Senhor. E é aí que os ossos daquele homem são reconstruídos. Mas o milagre não está no osso. Você sabe que Deus pode fazer isso. Você sabe que Deus pode. Às vezes pra gente é mais fácil acreditar que Deus cura o físico do que o emocional, não é? A gente sabe disso, a gente vê testemunho de gente aqui, ó, eu fui curada, Deus me libertou, Deus me deu, Deus abriu, Deus fechou, Deus vai... Quando é o setor emocional, a gente tem uma dificuldade de acreditar. Continua, Betinha, por favor, lá no versículo 8, por favor. E Jesus disse-lhe, levanta,
toma a tua cama e faz o quê? Olha que mistério lindo. A misericórdia invadiu aquele homem. Pode continuar, Betinha. Olha isso. Logo, aquele homem ficou, tomou a sua cama. Tem um problema aí. E era dia de sábado. Eu fico prestando. Acho que João separou essa história assim, né? Juntou tudo. 38 anos. Falou da misericórdia de Deus. Aí tu quer que história linda. Ele vem, mas era um sábado. Era um dia que aqueles legalistas gostavam de ficar apontando nos outros, né? No sábado, como se Deus tivesse padrões de tempos e medidas. Graças a Deus não tem para agir na tua vida. Aquele homem estava 38 anos de invisibilidade. Ninguém enxergava para aquele homem. Aí Jesus chega e diz, toma misericórdia, levanta, pega a tua cama e faz o quê? Mas era no sábado. Aí você me pergunta, Jesus andou com ele? Não, Jesus foi para o templo. E o homem obedeceu. Pegou a cama e foi. Na primeira oportunidade, olha o que acontece. Passa para mim, Betinha, por favor. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, pega a tua cama e deita de novo, porque você não pode levantar no dia de sábado. Sabe o que Deus está dizendo para você? O processo do tempo vai continuar. O processo de tratar o seu coração vai continuar. Mas aqueles que são inundados da misericórdia focam o olhar no Senhor, porque é de lá que vem a nossa esperança, querido. Eu fico imaginando a cara daquele homem. Eu estou há 38 anos nesse tanque. Você nunca me olhou. E quando eu ando, você diz que não me é lícito viver a plenitude de vida. Nananina não. Como diria a Morena, ninanina não. Aquele que disse, ele não sabia nem o nome de Jesus. Aquele que disse, levanta a tua cama e anda, me mandou andar. Aí eu fiquei pensando, que raio de cama é essa que era para todo mundo apontar? Gente, era uma esteira, era um negócio bem pequeno. Sabe aqueles colchonetes que a gente leva para o retiro, que nem sobrevive ao terceiro dia? Que no segundo já tem buraco e está deitado no chão? Você está reparando como às vezes o teu processo de cura precisa ser tratado todos os dias? Todos os dias você precisa se lembrar que o teu destino pode até ser Betesda, mas o teu alvo é subir para Jerusalém. A misericórdia se alcança lá embaixo. Quando eu me debulho aos pés do Senhor e digo, sozinho eu não consigo, mas eu quero subir para Jerusalém. A misericórdia te atinge em Betesda, querido, mas o teu alvo é Jerusalém. Você não tem que ficar na tua cama. A tua cama é para andar debaixo do teu braço, porque é ela que vai dizer, olha da onde Deus me tirou. Se você crê nisso, querido, se você crê que a misericórdia pode te atingir hoje, Jesus te pergunta, queres ficar são? Você está disposto a arcar com as responsabilidades de viver o sobrenatural de Deus? E eu já queria te dizer que o fardo dele é leve. Você não vai nem ter trabalho de carregar a tua bênção, porque quando está difícil ele ainda te carrega no colo. Você não precisa ficar em Betesda. O teu alvo é subir para Jerusalém. Passa pela porta das ovelhas. Se prepara, como aqueles homens faziam, querido. Limpa o teu corpo, enche teu coração de misericórdia e diz, os meus problemas não me impedirão de subir a Jerusalém. Agora pega a tua cama e levanta. A misericórdia está aqui. Pega a tua cama e levanta. Pega esse teu colchonete que não sobreviveu a essa tempestade toda. Irmão, levanta. Alvina, levanta.
está pronto? Então fica de pé, querido. Eu queria chamar as mulheres que escolheram a misericórdia essa noite. Tá forte o bastante para pegar aí a tua cama. Vem com ela pro altar. Jéssica, eu não estou pronta para levar a minha cama hoje. Pede ajuda para quem está do teu lado. A misericórdia está aqui. Hoje o Espírito Santo vai te dar uma unção especial. Para não, querido. Deus conhece a tua. A misericórdia está aqui hoje. Betesda vai saber o tamanho de Jesus. Os 5 alpendres de Betesda não suportarão a presença do Senhor. Diga isso. Betesda não é o meu lugar. Betesda não é o meu lugar. Eu estou subindo para o templo. Não pense que teu Deus deixa Deus ministrar no seu coração. Diga isso. Deus jamais abandonou um filho seu. E hoje por você. Vai orando e obedecendo. De unção vai ser. Pega isso pra tua vida. Tora em tudo. Agora levanta sua mão e ministra sobre isso. Fala isso. Para que Betesda escute. Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no teu peito, espada em suas mãos. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer. Você quer isso? Você vai ver, pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder. Como não obedecer ao único que em 38 anos olhou para aquele homem? Como não obedecer àquele que te vê todas as noites pedindo misericórdia? Como não atender àquele que com carinho diz: eu mudei a rota, foi por você. Foi por você. Não pense que teu Deus te esqueceu. Ele está aqui. Deus jamais abandonou o filho seu. Levanta a tua mão aí. Vai orando e obedecendo. Se enche de unção. De unção vai se encher. Diga isso pro Senhor. A vitória. Você crê? Sua vida Você crê nisso? Então profetize. Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no seu peito, espada em suas mãos. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado da unção de Deus é crente cheio de poder. Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no seu peito, espada em suas mãos. Nós queremos estar preparadas, E ó deixa Deus. Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado. Agora levanta a sua mão e diga: é cheio de poder. eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Betinha, você pode botar lá no versículo 14. O teu destino não é Betesda. Foi só um local de passagem. Olha o que diz o versículo 14. Depois Jesus encontrou aquele homem aonde? Pessoas como ele no passado jamais poderiam chegar ao templo. Mas ele foi curado. Ele foi curado no corpo e curado na alma. E ele subiu para
Jerusalém. E o mestre o reconheceu lá. Você consegue imaginar a felicidade daquele homem podendo subir ao templo? E olha o que Jesus disse para ele: eis que já está são. E Deus deixou uma semente plantada naquele homem. Vai mais um aí, Bé. E ele fita os olhos naquele homem. E eu queria que você se lembrasse disso. Olha o que Jesus disse para ele: não peques mais. Irmã, se revista da força do Senhor, para que as adversidades da vida não derrubem de novo a tua fé, para que você não volte à cama, mas que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Se revista aí da armadura de Deus, fortaleça a sua fé, porque eu sei que a misericórdia te alcançou. Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Aplauda Ele em nome de Jesus. Seja fortalecida, querido. Você pode voltar para o seu lugar. Leva a sua cama para que todos vejam o tamanho do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cessa, você sabe nadar? Tão viva debaixo dessa dependência. Meu desejo é que Deus faça como você, assim como Deus fez Ezequiel. Que você continue navegando a ponto de não conseguir mais caminhar. E assim nadar e se envolver nessas águas abundantes. Que elas venham jorrar da sua vida para as nossas vidas, para a vida daqueles que te cercam, para todo sempre. Que você continue sendo esse instrumento potente, usados com excelência na mão do Senhor. Amém? Ela tá tremendo, gente, é verdade. Amém? Foi bom, né, gente? Foi bom. Terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais. Ó, não acabou não. Terça-feira tem mais. Você vem para esse lugar, assim como você está aqui. Todos estão convidados. Nós queremos ver vocês aqui. Vai acontecer durante todo o mês de outubro, todos os dias de culto. Todas as terças, todo sábado, domingo pela manhã e domingo à tarde. Então você está convidado. Quinta pela manhã, terça de manhã, próxima terça de manhã, às 8 horas da manhã e às 18 horas. Então você está convidado a vir conosco. Deus preparou maná do céu para a sua vida, amém? Nós queremos agradecer hoje os nossos visitantes. Eu vou citar teu nome aí, você fica aí de pé para a gente te conhecer, tá legal? Então eu vou começar citando o nome da Camila. Camila, cadê você que está nos visitando? Faz assim, fica em pé. Fica em pé, Camila. Seja bem-vinda. Aline. Aline, cadê a Aline? Fica em pé, Aline. Christian. É Christian, acho que é Christian. Cadê Christian? Ah, tá ali pertinho da Aline. Azaf está aqui, gente, a gente nem sabia. Olha que coisa. Hein? Azaf está na salinha. Azaf é criança. Tem Maria das Graças, Franciele. Fica em pé, Franciele. Não fica escondida aí, não. Fica escondida aí, não. Raquel ali, nome bonito, Raquel. Laura, Hugo, Ágata. Hugo, eu te vi. Fica em pé, Hugo. O que é isso? O que é isso? Tu pode baixar a mão, mas fica em pé. Hugo, Ágata, Luciana, Isabelle, Jefferson. Tem alguém que eu não falei o nome que está nos visitando nessa noite? Fica em pé aí para a gente te conhecer. Ah, tem alguém ali. Amém. Que coisa boa ter vocês conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Igreja, vamos falar aquela palavra que ninguém fala. Que é assim, só nossa. Foi nós que inventamos. Vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus.
Agora aperta a mão dessas pessoas aí, gente. É um monte de mão para ser apertada, mas rasca um pouco aí. Ainda vamos ter louvor, né, Raíssa? Vamos ter um último louvor, mas nós queremos agradecer por vocês estarem entre nós. O nosso desejo, aperta a mão, fala, diz que ele é bem-vindo. Volte. E, gente, tem gente aqui também para apertar a mão, hein? Ó, estão ali, ó, se abaixaram, mas estão ali. Quinta-feira não teremos, ele sabe, quinta-feira especialmente não teremos escola de sabedoria. Só na outra quinta, amém? Igreja, fique de pé. Tem cantina, tá escrito aqui, ó. Tem empadinha lá, gente, ó. Passa lá, não hoje na praça hoje não. Empadinha ali tá gostosa. Foi muito bom ter vocês conosco. Deus abençoe vocês abundantemente com uma semana de paz e conquista, amém? Amanhã temos culto no lar, na casa da nossa irmã Graça e do pastor Genésio. Todos estão convidados que poderem estar lá presentes, amém? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com alegria. Declare. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite maravilhosa. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque é por Sua causa que estamos aqui. Te adoramos, te louvamos, te rendemos toda a honra e toda a glória. Leva-nos em paz e em segurança, nos conceda uma semana de vitória, uma semana com saúde, na Tua paz. Muito obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de renovo para cada um que está aqui, para cada família que é representada, Senhor Deus. Que a Tua graça e a Tua misericórdia jamais se aparte de nós, em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome sobre nós. Amém? Estenda tuas mãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: Amém. Amém.